Olá, gente. Professor Irã aqui na área para mais uma videoaula, tá? A nossa videoaula de hoje vai ser um pouquinho diferente aí das anteriores, porque hoje a gente vai tá resolvendo aí questões de cinética química, beleza? Não nesse momento, nesse encontro de hoje aqui, nessa aula de hoje, a gente não vai estar resolvendo todas as questões de cinética química, abordando todos os conteúdos. Somente as questões que tratam lá da aula que eu designei como aula 3, tá? Que é a aula que fala sobre ordem de reação e determinação experimental da ordem de ligação, não, da ordem de velocidade, tá? Da lei de velocidade, tá? Então a gente vai tratar hoje basicamente de lei de velocidade de reação, que corresponde obviamente à nossa aula 3 lá que foi postada no Classroom, tá? Então hoje, para vocês assistirem a aula de hoje, obviamente que é ideal, ideal não, é necessário que vocês tenham visto os vídeos lá da aula 3, né? Que trata da teoria relacionada aqui com as leis de velocidade, para depois vir aqui para essa aula de resolução de exercícios, senão vocês não vão entender nada. Beleza? Então é fundamental que tenham visto essa aula 3, tá? Então vamos lá, chega de conversa, vamos lá resolver as questões, tá? Eu acho que 5 ou 6 questões diferentes aqui para a gente abordar isso. Para a gente abordar essa temática, beleza? Primeira questão, fala assim, ó. A reação A2 mais 3B2 formando 2AB3, obviamente que essas moléculas A2 e B2 não existem, né? Que é uma reação genérica. A questão fala que essa reação está se processando em um recipiente fechado, em condições tais que a velocidade obedece à equação V igual K1 vezes concentração de A2 vezes concentração de B2 elevado a 3. Tá? Então, essa marcação aqui em vermelho é a nossa famosa lei de velocidade. Tá? Aí a questão fala assim, ó, duplicando-se as concentrações molares de A e de B, né? No caso seria as concentrações molares de A2 e B2, né? Faltou A2 e B2. Duplicando-se as concentrações molares de A2 e B2 e permanecendo constante todas as demais condições, iremos notar que a velocidade da reação, 2 pontos. Letra A, permanecerá constante, duplica, fica 4 vezes maior, fica 16 vezes maior, fica 8 vezes maior. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Ele deu a reação química lá em cima, né? A equação que representa a reação química, nos forneceu a lei de velocidade e aí ele vai duplicar as concentrações molares de A2 e B2 e ele quer saber, depois dessa duplicação, o que vai acontecer com a nova velocidade. Ela irá aumentar, mas em que fator? Tá? Qual o fator do aumento? Então a gente vai estudar isso aqui agora, beleza? Então, esse tipo de questão, gente, é muito fácil. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai repetir a nossa lei de velocidade, né, que a questão nos forneceu, tá aqui, bonitinho. V é igual a K1 vezes concentração de A2 vezes concentração de B2 elevado a 3, né, elevado ao cubo. Lembrando que o K1 é a nossa constante de velocidade, beleza? O V é a velocidade, aqui são as concentrações molares, tá? Agora, eu vou expressar essa mesma lei de velocidade nas minhas condições que a questão propôs. Que condições é essa, professor? Dobrando as concentrações molares de A e B. Então, vou expressar a lei de velocidade já com essas novas condições. Alguém fala, professor, como é que faz isso? É simples, ó. A gente vai chamar a velocidade de V', né? Então, a gente vai duplicar as concentrações de 2, a gente vai duplicar as concentrações. Se eu duplicar as concentrações, significa o quê? Que eu vou ter 2A2, né? Dupliquei, e 2B2. Né? E aí a nova velocidade vai ser o quê? Vai ser V' igual K1 vezes 2A2 vezes 2B2 elevado a 3. Tá? Então de onde foi que veio o 2A2 e o 2B2? Foi porque a questão falou para mim duplicar as concentrações molares. Tá? Então eu dupliquei, tá aqui. E aí eu dupliquei e joguei dentro dessa própria expressão aqui. Beleza? Então tá bonitinho. E aí quando aí o próximo passo é o quê? É a gente pegar esses valores aqui, ó, o 2 e o 2, vamos retirá-los dos colchetes, beleza? Quando eu retiro dos colchetes, vai ficar o quê? V' igual K1 vezes o 2 que estava multiplicando o A, está aqui agora. E o 2 que estava multiplicando o B, está aqui agora. Só que como tinha esse 3, esse expoente 3, ele está levando tanto o B2 quanto esse 2.
Por isso que quando esse 2 que está multiplicando o B, ele sai do colchetes, ele também sai levando o expoente 3. Beleza? E aí beleza. Aí depois eu vou repetir de novo os valores que estão entre colchetes. Beleza? Então, resumindo, o que eu fiz aqui, onde eu estou marcando com a seta? Eu fiz apenas tirar os valores numéricos, coloquei aqui junto com K1, que é constante, e repeti lá as concentrações, o A2 e o B2, beleza? Lembrando que o 3 continuou aqui, porque eu acabei de falar, o 3 ele serve de expoente tanto do 2 quanto do B2, beleza? E aí quando eu faço isso, eu vou chegar nessa expressão aqui, ó, K1 vezes 2 vezes 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, todo mundo sabe, é 8. 8 vezes 2, 16. Então é por isso que apareceu esse 16. Foi dessa expressão aqui, ó, de 2 vezes 8, né? Então o meu V' vai ser 16 vezes K1 vezes A2 vezes B2 elevado a 3. Beleza? E aí essa expressão ela também pode ser rearranjada desse jeito, ó. Só fiz repetir. Tá? Repetir 16 vezes K1 vezes A2 vezes B2 elevado a 3. Eu repeti por quê? Porque eu estou querendo mostrar em azul que essa parte aqui, ó, ela é igual ao quê? Ela é igual a essa parte aqui, ó. Tá? São semelhantes, ó. São iguais, são a mesma coisa, né? São semelhantes. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o meu V' é igual a 16 vezes o V. Por quê, professor? Porque o V é justamente essa parte em azul, ó. Essa expressão em azul é o V. Então, o meu V' vai ser o quê? Vai ser 16 vezes o V. Então, significa o quê, professor? Significa que toda vez que eu dobrar as concentrações de A2 e B2, a minha velocidade nova será 16 vezes maior do que a velocidade antiga. Beleza? Então, por isso que a resposta aqui é a letra D, tá? Então, iremos notar que a velocidade da reação agora será 16 vezes maior do que a velocidade inicial, do que a velocidade antiga. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido aí, mas o segredo é basicamente esse. Tem só uma matemáticazinha aqui, que é retirar os coeficientes que estão multiplicando as concentrações, fazer as operações matemáticas aqui de potenciação e depois multiplicação, e por fim verificar a relação entre a velocidade nova e a velocidade inicial. Beleza? E a gente obteve essa relação aqui de 16, tá? Então essa é a nossa primeira questão, resolvida aí, certo? Vamos para a segunda aí. A segunda questão é uma questão que trata também de lei de velocidade, só que é uma questão agora que temos a presença de um gráfico, tá? E essas questões de cinética elas têm uma grande amplitude, ela tem uma grande variedade de tipo de questões, tá? Tem questões que envolvem tabelas, tem questões que envolvem somente texto, questões que envolvem muita matemática, questões que envolvem gráficos, tá? Então eu coloquei aqui pra gente, dentro dessa parte de lei de velocidade, tentando mostrar para vocês uma quantidade ampla de tipos de questões, tá? Então a primeira questão aí envolveu um pouquinho de operações matemáticas. Agora nessa segunda aqui já vamos tratar de interpretação de gráfico, beleza? Então vamos lá. Fala assim, ó. O estudo cinético para a reação A formando B, né? Obviamente é uma reação genérica, né? O estudo cinético para a reação A formando B está representado no gráfico da velocidade de reação V em função do reagente A. Então esse gráfico é o quê? É um gráfico de velocidade versus concentração de A. Tá? É um gráfico de velocidade versus concentração de A. Então a nossa missão aqui é o quê? É a partir desse gráfico dizer, a partir desse gráfico pode-se dizer que a lei de velocidade para a reação é. Então nossa função aqui é interpretar o gráfico e a partir do gráfico dizer qual a lei de velocidade a partir desse gráfico, beleza? Vocês já estão vendo que eu acabei de falar que um gráfico de velocidade versus A, né? Versus concentração de A. E aqui a gente teve o quê? A gente tem uma reta, beleza? É como se fosse aquelas funções de primeiro grau, né? Função afim, aquelas funções de primeiro grau. E essas funções em que a gente tem uma reta são funções que a gente fala, são funções que descrevem propriedades que são diretamente proporcionais entre si, que tem uma relação linear entre si. Então, o que é isso, professor? Quer dizer que quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, tá? São relações lineares. Uma grandeza aumenta, a outra aumenta, beleza? Então você percebe, ó, quando você tem uma velocidade baixa,
você tem uma concentração de A baixa. Por quê? Porque quando você traça aqui a linha no gráfico, ó, você chega nesse ponto, ó, que é a relação entre eles dois. Ó. Então, quando eu tenho a velocidade baixa, eu tenho a concentração de A baixa. Agora, quando eu tenho já uma velocidade mais alta, por aqui, ó, eu já vou ter uma concentração de A, o quê? Mais alta. Tá aqui, ó. Então, à medida que um aumenta, o outro também aumenta. Beleza? Então, é uma relação linear. Beleza? É uma relação de proporcionalidade linear. E toda vez que eu tenho esses gráficos aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que a velocidade, a minha velocidade V, ela é o quê? Ela é proporcional à minha concentração A. O que quer dizer que é proporcional, professor? Quer dizer que elas são diretamente proporcionais. À medida que uma aumenta, né, que foi o que eu acabei de falar, a outra também aumenta. É uma relação linear de proporcionalidade, diretamente proporcionais. Então, à medida que a velocidade aumenta, a minha concentração de ar também aumenta. Beleza? Ou o inverso, na verdade a interpretação mais correta é o inverso. À medida que a concentração de ar aumenta, a minha velocidade aumenta. Beleza? Então é isso. Só que geralmente na matemática, quando a gente quer sumir com esse alfa aqui, que representa a proporcionalidade, e a gente quer sumir com ele e colocar um sinal de igualdade, para a gente sumir com um sinal de proporcionalidade e inserir um sinal de igualdade, a gente tem que inserir uma constante. Então, posso escrever essa expressão como sendo assim, ó, V é igual, ó, já sumi com o sinal de proporcionalidade, que é o alfa. Só que para mim sumir com ele, eu tenho que inserir uma constante. Então, V é igual a K, que é a minha constante, vezes o quê? Concentração de A. Beleza? Então, essa expressão aqui, ela está querendo me dizer que a minha velocidade é diretamente proporcional à concentração de A. E para mim sumir com diretamente proporcional e inserir o sinal de igualdade, é necessário que eu faça o uso de uma constante aqui na minha equação. Beleza? Então essa é a expressão que descreve a nossa... Essa expressão descreve aqui o nosso gráfico. Beleza? Gráfico de velocidade em relação à concentração de ar. São diretamente proporcionais. Então, a partir daí, a gente consegue chegar, a partir dessa interpretação, a gente consegue chegar numa alternativa, que é a alternativa B. Beleza? A partir disso. Obviamente, pessoal, esse gráfico, ele poderia ser assim, ó. Se esse gráfico fosse assim, ó, a reta desse jeito, a gente teria também uma relação de proporcionalidade, só com proporcionalidade inversa, do inversamente proporcional, beleza? Então a interpretação e a lei de velocidade seria outra. Se nós tivéssemos um gráfico assim, ó, por exemplo, assim, ó, esse aqui já é um gráfico de decaimento exponencial. Então nossa expressão de lei de velocidade seria outra, seria uma lei de velocidade que envolveria expoentes. Beleza? Então, a partir do meu conhecimento matemático e do meu conhecimento químico, eu consigo chegar nessa expressão de admitir que a velocidade é diretamente proporcional com a concentração de ar. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, eu verifiquei que a lei de eu consigo chegar na lei de velocidade a partir da interpretação do gráfico. Beleza? E também tendo um pouco de conhecimento de funções, né? Saber que o que quer dizer tendo função, uma grandeza em função da outra, quando um aumenta, a outra também aumenta, de acordo com o gráfico que a gente está vendo, e a gente consegue chegar na expressão de velocidade. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida nessa questão, vocês me mandem mensagem aí na postagem do vídeo, ou até mensagem particular, que a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Beleza? A outra questão que eu queria abordar com vocês é essa daqui, tá? Que fala também de lei de velocidade. Ele fala assim, ó, a expressão de velocidade da reação 2A mais B, formando A2B, é V igual K vezes A vezes B. A ordem dessa reação é... Então é o seguinte, gente, ó. Ele tem lá a reação bonitinha e a lei de velocidade é igual ao quê? É igual K, né, constante de velocidade, vezes concentração de A, né, vezes concentração de B. Beleza? Isso. Nossa lei de velocidade, tá? Toda vez, gente, que não aparece um número aqui no expoente, toda vez que não aparece número no expoente é porque tem quem? Tem 1, né? É igual o denominador. Toda vez que não aparece nada aqui no denominador é porque tem 1, né? Existe um ali.
Então, essas expressões elas também poderiam ser escritas desse jeito. Ó, V igual K vezes A elevado a 1 vezes B elevado a 1. Beleza? E a ordem da reação, beleza? É sempre a soma dos expoentes, aqui das concentrações. Beleza? Então, se a ordem da reação é sempre a soma dos expoentes aqui das concentrações, significa o quê? Que a minha ordem da reação vai ser o quê? Vai ser 1 mais 1, que é igual a 2. Beleza? Letra C. Tá? Então, a ordem de reação vai ser sempre isso. Alguém fala assim, professor, por exemplo, professor, se eu tivesse uma lei de velocidade assim, ó, K igual a A vezes B elevado a 2. Professor, qual seria a ordem de reação? Seria o 1 que está aqui, mais o 2. Então, a ordem de reação para essa lei de velocidade seria 3. Então, eu fiz o que, gente? A gente faz somente somar os expoentes que a gente chega na ordem de reação. Beleza? Para uma respectiva lei de velocidade. E essa questão aqui não tem segredo. Só mostrando para vocês, beleza?